O ser humano, ele se coloca na presença de Deus para receber algo de Deus. Obrigado. Todas as vezes que alguém demonstra que tem interesse que Deus visite ele, Deus está sempre disposto a cumprir o desejo dessa pessoa. Todas as vezes que eu penso comigo, eu preciso buscar mais a Deus, Deus vai sempre estar ali pronto para revestir essa pessoa. Não é à toa que a palavra de Deus diz assim: olha, eu amo os que me amam. Ele não fala eu amo os que me odeiam, eu amo os que me amam. E os que me buscam de madrugada me achará. Aleluia. O texto que nós vamos ler agora vai tratar justamente isso, assunto a respeito de uma pessoa que ele era considerado perante a sociedade naquela época como um homem ruim, e ninguém gostava muito dele. Mas dentro daquela ruindade toda, existiu dentro desse homem um desejo de conhecer e saber quem é Jesus. Sendo desta forma, irmãos, ele colocou no seu coração que ele precisava fazer um encontro com o Senhor. Aleluias. E como eu já disse, todas as vezes que o homem colocar no seu coração que ele precisa se aproximar de Deus e que ele precisa receber algo de Deus, com certeza Deus o fará. Aleluia. O capítulo 19 de Lucas diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Observe, irmãos, que diante de tanta coisa ruim que aquele homem proporcionava para as pessoas, e as pessoas odiavam ele, mas esse homem, ele era um homem que, por ele ser rico, ele tinha as suas regalias, mas ele ouvia falar muito de Jesus. E um dia, sempre tem um dia, sempre vai ter um dia na vida de cada um em que Deus vai proporcionar para você um encontro. Aleluia. E vai depender de você sentir esse desejo de encontrar com Ele, porque com Deus nada e nunca foi por força e nem por violência. Aleluia, Jesus. Deus, quando chamou Abraão, falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Dependia de Abraão. Deus, quando chamou Moisés, a mesma coisa. Aleluia, Jesus. E assim foi. Então, sempre vai ter um dia que Deus vai proporcionar para você um encontro. Glória a Deus. Tem muita gente dentro da igreja que nunca teve um encontro com Deus, portanto ele não sabe o que é sentir o favor e merecer de Deus, ou seja, a presença de Deus. Aleluia. Eu estava falando para os irmãos que domingo aconteceu um fenômeno aqui. A gente não estava esperando aquilo, e de repente parece que Deus desceu a sua glória. Então, a gente precisa em algum momento sentir o desejo de encontrar com Deus.
Eu falei esses dias, não sei se foi domingo, não lembro, sobre aquele ladrão da cruz. E em algum momento Deus proporcionou para aquele, não foi à toa, poderia ser outro que estivesse ali, mas Deus proporcionou para ele, não importa a forma, irmão. Mas você fala, mas logo numa cruz, o agir de Deus é tão lindo que se fosse em outro lugar, jamais ele ia poder sentir aquela presença fulminante dentro de si. Aleluia, Jesus. Ele estava ao lado daquele que poderia condená-lo e que poderia dar vida. Então ele sentiu e aproveitou aquele momento que era único. Se ele deixasse passar, a sua condenação já era determinada, porque ele estava à beira da morte. E em algum momento Deus vai chamar você e vai dizer para você: olha, o nosso encontro, meu e teu, vai ser hoje. Tu está preparado? E aí vai depender de mim se eu estou preparado para aquele encontro com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E para aquele moço foi naquele momento, e ele entendeu. Aleluia. E ele disse: Senhor, olha, não leve em conta o que esse camarada está falando, porque ele não sabe nem o que ele está dizendo. Nós erramos e nós pecamos, mas o Senhor não fez nada. Eu só quero uma oportunidade. Observa que Jesus não falou nada até o momento. Ele teve um diálogo com Jesus em silêncio. Eu quero que o Senhor, quando entrar no teu paraíso, o Senhor lembra desse sujeito aqui que nem merece, mas lembra de mim. Aleluia. E o Senhor diz para ele assim: olha, eu me encontro com você hoje. Glória. A gente vai estar lado a lado. É, Jesus. E nesse dia aqui, Zaqueu, olha só, diz o versículo 3, irmãos, não é que falaram para ele assim: olha, vai, não. Diz aqui o versículo 3 do capítulo 19, para você que está nos acompanhando, nós lemos Lucas 19, versículo 1. No versículo 3, vai dizer da seguinte forma: e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da sua pequena estatura. Ele queria muito. E vamos agora mensurar qual era o tamanho da vontade que Zaqueu tinha de ver quem era Jesus. Vamos mensurar? Hoje nós vemos a igreja assim, nesse dilema. Hoje é dia de culto, mas eu não estou muito afim de ir, não. E você nem sabe que aquele dia foi o dia que Deus preparou para ter um encontro com você. Mas aqui estava dizendo que Zaqueu, ele estava procurando. Só que ele estava encontrando uma certa dificuldade. Está dando para você entender que para ter um encontro com Deus não vai ser fácil, porque o inimigo vai preparar todo tipo de barreira, todo tipo de dificuldade ele vai colocar para que o encontro seu com Deus não aconteça jamais. Glória a Deus. E quando Zaqueu soube que esse Jesus que ele tinha vontade de conhecer, ele estava passando justamente na sua rua, ele colocou no seu coração e determinou: hoje eu vejo quem que é esse homem. Aleluia. Ele nem sabia que lá no fundo do coração de Jesus, ele já tinha determinado, falou assim: Zaqueu, hoje eu vou ter um encontro com você. Aleluia. Não vai passar de hoje. Oh, glória. Eu não sei como você vai fazer, mas você vai arrumar um jeito. E eu vou ter esse encontro com você, mas você vai ter que me procurar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele proporciona momentos para você, mas você tem que ir atrás dele. Glória. Não é lá na tua casa, Oh, aleluia. não é na casa do vizinho, não é em nenhum outro lugar que Deus vai se encontrar com você. Vai ser na casa dele.
Aleluia. Glória a Deus. Então, Zaqueu falou assim: olha, tá difícil. Quantas vezes você não pronunciou essa palavra? Justamente no culto, na hora de ir pro culto. Tá difícil. Fui pedir para sair mais cedo e não consegui. O carro deu problema. Tá difícil servir Deus assim, eu nem vou no culto. Mas Deus está falando para você assim: olha, eu tenho um encontro marcado contigo. Tu vai rejeitar? Qual que é o nível de interesse que você tem de se encontrar comigo? Aleluia, Jesus. Eu sempre digo, irmãos, eu faço uma comparação de quando a gente está namorando. O interesse que a gente tem, né? Eu e a José, quando a gente se conheceu, eu morava em Maringá e ela em Colorado. Ela ia no orelhão para ligar para mim. E eu falava assim: ó, sábado eu estou chegando aí tal hora. Ela ficava toda ansiosa. Quando eu chegava lá, estava toda empetecada, toda arrumada para me receber. Sabe o que era isso? O desejo que tinha de encontrar comigo. E eu ia, com todas as dificuldades, saía do serviço, tomava um banho, não olhava a dificuldade, porque eu tinha interesse de encontrar com ela. Zaqueu tinha um interesse muito grande e ele determinou: eu vou encontrar esse homem. Aleluia. Não sei como. Você imagina uma pessoa de pequena estatura no meio da multidão? Você consegue enxergar alguma coisa? Eu, quando vou na convenção, que eu sento lá atrás, irmão, toda vez sento um abençoado que parece um gigante na minha frente, eu fico assim, ó, sabe? Eu fico o tempo todo assim, ó. E o abençoado, é porque ele resolve virar de lado também, eu vou do outro lado, aí eu quase não consigo ver, mas eu não desisto. Eu dou meu jeito. Eu fico até o final. Mas tem pessoas que ele não quer ter dificuldade. E sabe o que ele fala? Se Jesus quiser me abençoar, vai me abençoar em casa. Se tiver de acontecer, vai acontecer do meu jeito. Mas nunca foi do meu jeito. Eu tenho que criar situações para mostrar para Deus que existe dentro de mim um interesse de encontrar com Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, diz a Bíblia. Esse microfone aqui está desligando sozinho. Eu creio que é. Os irmãos internados nos perdoam. Às vezes o microfone ele falha, né? O único que não falha é Jesus. Aleluia. Então, continuando, irmãos. Zaqueu diz, olha só que interessante, irmãos. É que às vezes a gente lê o texto e às vezes a gente não presta atenção no que está dizendo. Mas olha só o versículo 4. Diz assim, verso 4 do capítulo 19 de Lucas. E correndo adiante, o que ele fez? Subiu em uma figueira. Ele sabia que estava chegando, se aproximando. Se ele fosse andando, talvez não daria tempo. Então ele falou assim: olha, é o momento, eu tenho que arrumar algum jeito. Mas como eu sou pequeno, eu não vou conseguir ver ele. Mas Jesus já tinha determinado assim: olha, eu sei que você vai arrumar um jeito, e antes que você me veja, eu já estou te vendo. Aleluia. Glórias, aleluia. E então, diz a Bíblia que ele saiu correndo. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele falou assim: olha, eu só quero ver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele não tinha ideia de que o encontro já estava marcado. Aleluia, E que aquele encontro ia ser o encontro da sua vida. Deus. Mas no seu coração, irmãos, tem que existir
existir uma determinação dentro de mim e dentro de você. Se você quiser entrar no céu, se você quiser que Jesus te chame de amigo, se você quiser que Jesus te chama de filho, de servo, você tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção do Mestre, porque só assim Ele vai olhar para você diferente. Caso contrário, não. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Eita Deus. Então, Zaqueu falou assim: olha, eu vou ficar aqui em cima, daqui eu vou conseguir ver, eu só quero ver. Aleluia, Jesus. Foi a forma que ele achou de chamar a atenção. Lembra da mulher que foi pedir ajuda para Jesus, e Jesus estava na mesa sentado com os seus discípulos, e Jesus comparou ela com uma cachorrinha, não é isso? Não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, ela foi muito sábia em chamar a atenção de Jesus para si. Ela poderia ter falado assim: não, o senhor é muito bruto, estúpido. Não, o senhor está certinho, não se pode fazer isso. Mas eu quero lembrar o senhor que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Era o encontro, foi o encontro da sua vida. Glória a Deus. Jesus olhou para aquela mulher, se encheu de íntima compaixão. Aleluia, Jesus. E Zaqueu agora se ajeitou no lugar e está lá, no meio das folhagens daquela figueira brava, pensando assim: olha, eu vou ver Jesus. E Jesus estava dizendo: ele nem sabe que hoje eu vou ter um encontro com ele. Aleluia, Deus, Jesus. aleluia, Jesus. O encontro sempre vai ter, Aleluia. porque Deus, Ele sempre prepara encontro para cada um de nós. O encontro que Ele tem comigo talvez não seja o mesmo dia do seu, e nem o seu talvez o mesmo dia meu, e talvez possa ser o mesmo dia para ambos. Mas eu preciso estar desejoso, eu preciso estar querendo. E aquele dia Zaqueu queria muito ver. Aleluia, Deus. Glória. O dia que você quer muito ver é o dia que Deus quer muito te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ele está lá esperando, e a multidão veio acompanhando, gritando. E diz a Bíblia no versículo 5, acompanha comigo, dizendo assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, embaixo daquela árvore, olhou para cima e viu, e disse: Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Não é devagar não, desce depressa, porque hoje me convém pousar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele não sabia que Jesus já tinha marcado que naquele dia ele iria entrar na sua casa. Aleluia. Mas para isso ele deixou que Zaqueu sentisse o desejo e o procurasse. Aleluia, Jesus. E Zaqueu agora desceu depressa. Versículo 6 diz: e apressando-se, desceu e o recebeu gostoso. Eita, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso quer dizer, irmãos, toda a alegria do mundo que existia no coração, agora ele demonstrou todo esse prazer, que ele jamais imaginava. Ele sabia que era o Salvador, mas ele jamais imaginava que esse Salvador iria dizer assim: olha, eu hoje vou entrar na tua casa. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Eu preciso estar desejoso. Glória a Deus. Aleluia. E esteja certo que as críticas virão,
muitas pessoas não vão aceitar isso, vai sentir inveja de Deus se aproximar de você, porque quando Deus se aproxima de nós, o nosso semblante muda, a nossa estrutura muda. E acredite, não é necessário o pastor ficar falando para você o que é certo e errado, porque a presença de Deus te coloca no patamar de santidade, e você se acusa de todas as coisas que não são boas para a tua vida espiritual. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! O versículo 8, ele é muito interessante, irmãos. Diz dessa forma assim, ó: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, olha só, irmãos, Jesus não tinha falado nada com ele. Imagine você que a presença de Deus, ela é tão forte, que ela toca tão forte no nosso ser, que causa um impacto dentro de nós, fazendo com que a gente faz um exame na nossa vida, e sem nenhuma palavra a gente sabe o que é necessário fazer para deixar tudo aquilo que desagrada a Deus e mudar o curso da vida. Olha só o que ele disse. Ele disse: Senhor, Jesus não tinha falado nada por ele, só disse que ia na casa dele, mas aquilo foi tão forte, tão eminente na sua vida, que ele sentiu necessidade de mudar de vida. E ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Irmão, olha aqui para mim. Jesus não tinha falado nada para ele até o momento, Glória a Deus! mas essa fala espontânea de Zaqueu causou uma reação em Jesus tão maravilhosa, e Jesus ficou tão surpreso com essa reação, sem ele ter falado nada, que olha só a resposta de Jesus para Zaqueu. E disse-lhe Jesus, eu imagino Jesus falando isso aqui, irmãos: hoje veio salvação a esta casa, Glória a Deus. pois esse também é filho de Abraão. Glória a Deus! Porque o Filho do Homem ele veio salvar o que estava perdido. Aleluia, Jesus. Deus já garantiu a esse homem salvação. Aleluia. Simplesmente pela atitude dele. Aleluia. Porque não precisou Jesus falar para ele que ele estava fazendo coisa errada. Verdade, Jesus. A mulher, o homem, a mulher, ela chega na frente do espelho, ela já vai se sentir acusada. Eu não posso ir desse jeito, porque certamente Deus não vai se agradar. O homem, ele vai colocar uma roupa e falar assim: não vou na casa do Senhor assim. E Deus vai olhar para você e falar assim: olha, certamente hoje veio salvação na tua casa. Aleluia, Jesus. Porque Deus se agrada quando nós reconhecemos, quando nós não debatemos, quando nós não criticamos. E essa atitude aqui, embora tinha muita gente, como registra o versículo 7, murmurando, criticando, olha só, vai entrar na casa de um homem pecador, de um homem abominável, mas eles nem faziam ideia que esse homem pecador já estava sendo tratado, regenerado, já tinha mudado o curso da sua vida, só pela presença de Deus. Sem Jesus dizer uma palavra, Glória a Deus. Aleluia! sem Jesus dizer uma palavra. Glória a Deus! Louvado seja o santo nome do Aleluia, Senhor. Jesus! Glória a Deus! Esse foi um encontro que marcou a vida de Zaqueu. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. nessa noite, com certeza, Deus está proporcionando encontros Glória. Aleluia, Jesus. com pessoas que querem, que desejam encontrar com Ele. Aleluia, Jesus! Então, irmãos, vamos pegar o exemplo desse Zaqueu e vamos fazer de tudo, porque Zaqueu, ele fez o que ele
dia. Ele demonstrou um grande desejo, assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, ele vai passar daqui a pouco, e eu não vou conseguir ver se eu não fazer algo. Eu tenho que fazer alguma coisa para mim ver Jesus. Aleluia, Deus. Ele olhou adiante, viu aquela figueira e falou assim, ó, isso aqui vai ser fundamental. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só tinha aquela figueira brava ali. Ele falou, eu vou subir nela, porque de lá eu vou ter uma ampla visão. Aleluia. E Jesus falou assim, olha, sobe lá, porque eu vou te ver. Glória a Deus. Eu vou encontrar com você. Aleluia. E o tempo que Zaqueu precisou para se regenerar, para sentir que ele era culpado, foi esse tempo de descer da árvore. Porque ele já desceu confessando para o Senhor. Aleluia. Já desceu sem eles falar nada. Glória a Deus. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Essa palavra rasgou o coração de Zaqueu. Aleluia. E ele, eu queria imaginar assim, quem sou eu para receber tamanha santidade na minha casa? Eu já vou logo confessar, Senhor, olha, Aleluia, Jesus. eu quero devolver para as pessoas que eu defraudei a metade, 4 vezes mais. E eu quero dar metade de tudo que eu possuo para os pobres. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lembra daquele homem que foi procurar Jesus? Mas a procura dele não era a procura do Salvador. Ele estava só de aparência. Senhor, o que eu faço para eu entrar no reino do céu, hein? Porque tudo que o Senhor tem falado eu já tenho feito. Olha só a diferença. Falta uma coisa ainda, o quê? Você vender tudo o que você tem e dar para os pobres. Esse aqui não, já chegou, ele já desceu. Eu tenho a oportunidade de receber Jesus na minha casa, mas eu não sou digno, eu não mereço isso. O que eu vou fazer para chamar a atenção que ele não venha desistir de mim? Já sei, Senhor. Isso é lindo demais, irmãos. Aleluia, Deus. Eis que eu dou aos pobres metade de tudo que eu tenho. Aleluia. E se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Aleluia. Isso aqui mexeu com o coração de Jesus. Falou assim, mas que coisa linda. Glória a Deus. Não falei nada com ele, mas o fato de eu ter dito para ele que eu vou na casa dele, ele entendeu a mensagem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não posso receber Jesus na minha casa se eu não mudar de vida. Verdade, Jesus. Desse jeito. Para você receber Jesus na tua casa, você tem que mudar de vida, mudar o curso da natureza, a tua forma de pensar. E esse homem foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Glória a Amém? Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar.